No Brasil, a extração do tanino foi realizada pela Companhia Extrativa de Tanino S.A., cuja fundação data de 1927, com sede de Rio de Janeiro, em Porto Murtinho, mais especificamente para a exploração das matas de quebracho. Foi instalada somente em 1935. A Florestal Brasileira S.A., por um consórcio do governo alemão, com início das atividades em 1936. No período de funcionamento, chegou a empregar cerca de 2.000 pessoas que trabalhavam no processo de administração, extração e industrialização do tanino. Anteriormente, somente Argentina e Paraguai tinham o privilégio da industrialização do tanino. Desde 1895, os dois países somavam um total de 26 fábricas que atuavam como fornecedores do tanino para os mercados da América e Europa. Como a atividade vinha num acelerado processo de desenvolvimento e as matas de quebracho eram generosas, imigrantes alemães e portugueses instalaram uma nova fábrica de tanino em 1937. Quebracho Brasil S.A. Marca Onça. Quebracho Brasil empregou cerca de 800 pessoas. Rigorosos preceitos técnicos foram seguidos para a montagem das suas oficinas por técnicos especialmente contratados, bem como a elaboração e implantação de um projeto que inclui prédios térreos para suprir as necessidades de funcionamento e moradia. A Quebracho do Brasil encerrou suas atividades com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando o município foi anexado ao território de Ponta Porã, como sendo área de segurança nacional. Os empresários eram, na sua maioria, estrangeiros com investimentos na região, no caso, na produção de tanino. Basicamente eram alemães. Tiveram que retornar ao seu país de origem ou se ausentar do Brasil. Este fato levou o município mais uma vez ao declínio econômico. Então, me chamo Hipólito Soares da Silva. Meus pais mudaram para Quebracho depois que papai aposentou dos Correios, ele era guarda-fios. Fomos para lá em 1940. Florestal e Porto Quebracho, nós tivemos a Mata e Laranjeira, nós tivemos o Saladeiro, aí que veio a Florestal, porque em 1928 o governo cassou a concessão da exploração da erva mate, né? Aí que a Florestal comprou todas essas terras aqui, era da Florestal e da Quebracho. Do dique para lá, tudo era da Quebracho. E daqui até lá, Barranco Branco, era tudo da Florestal. Quebracho começou com os alemães que fundaram Porto Quebracho. Uma vez eu estava na casa do seu Amadeu, ele morava na beira do rio aí. Ele falou, me lembro como se fosse o dia de hoje, enormes chatões levando ferro para Quebracho, quando a Quebracho estava sendo construída pelos alemães. Depois da guerra, eles perderam a fábrica, pelo que eu me lembro, passou para Alaor Prata, depois de Alaor Prata passou para Mário Brandão, em 1960 passou para Baldomero Cortada. E com os Cortada que a Quebracho terminou em 1972. Em Murtinho não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Em Quebracho nós tínhamos luz elétrica 220, tinha farmácia, inclusive meu irmão Ildefonso foi farmacêutico e manipulava. Eu, aos 12 anos mais ou menos, ia ajudá-los, que para o remédio, lá na farmácia mesmo fazia o remédio.
Tinha um porão embaixo da farmácia, então eu descia o porão, pegava aquelas garrafas sujas, tinha que limpar a garrafa, quando ele manipulava o remédio, tinha que pôr na garrafa. Eu tinha um cidadão lá, um senhor que ele manipulava, fabricava medicamentos ali. Como eu vi, depois de um tempo, eu ainda trabalhei na malária, eu via os antimaláricos que ele fabricava, né? E alguns outros medicamentos. Tudo era feito em Quebracho. Tudo fabricado em Quebracho. Quebracho fabricava até peça. Até peça. Tinha fundição de todas as peças, de alumínio, de cobre, de metal, de ferro. E fundia e fazia tudo ali, porque até então, para chegar uma peça, um motor que fundia ali em Quebracho, tinha que esperar vir de São Paulo, do Rio de Janeiro, e naquele tempo não tinha nem estrada aqui, tinha que vir por Porto Esperança, de trem. Aí vinha o navio trazer. Logotipo da fábrica de tanino Quebracho do Brasil era um triângulo com uma cabeça de onça. Quem trabalhava ou nascia na vila de propriedade da Quebracho do Brasil recebia o nome marca onça. Por isso é muito comum o uso da expressão entre os murtinhenses. E a marca onça era a marca do produto tanino, né? Era para curtir couro pesado. Quebracho Brasil ainda está vivo na memória dos quebrachenses. Lá nós tínhamos água encanada, tudo. Chegamos aqui, tinha que comprar água de aguateiro. Foi uma vida difícil no início aqui em Murtinha, mas lá a gente tinha água, tinha energia, tinha tudo. Tudo é graça. Primeira. Escola Reunida de Porto Quebracho. Assim que era, Escola Reunida de Porto Quebracho. Mas era a escola, porque material e bons professores nós tivemos. Na feira, na beira do rio, as donas que vinham de São Alberto. De São Alberto vinham, vendiam do Paraguai. Arroz, macarrão, óleo, e a gente fazia a compra lá, também. As verduras, tudo vinha de lá do Paraguai, a gente comprava quando... Aí quando vinha o pessoal, os trabalhadores que trabalhavam vinha de trem, e quando vinha para manutenção os trens, os carros, os caminhões, o trator, tinha uma rampa assim, aquela rampa era nosso brinquedo, que a gente corria e pulava e caía assim, numa dessas até eu me acidentei. E a Quebracho era um lugarzinho onde todo mundo se conhecia, era um compadre conhecido, difícil sair briga lá. Só no futebol lá que a torcida lá às vezes se engarfinhavam, viu? O futebol lá tinha 3 times, Fabril, Independente e Operário. Quando era dia de jogo, a torcida pegava fogo lá. Para saber um pouco mais sobre a exploração do quebracho, visitamos a Filadélfia, Paraguai, o Museu da Cooperativa Ferrem, onde Sandra explica a trajetória no tanino no Chaco paraguaio. Mapa del Chaco paraguayo, hacia acá, hacia el lado brasileño. El mapa demuestra pintado de negro la tierra que era de Carlos Casado de Alizar. Acá se ve la cantidad, eran más de 5 millones de hectáreas que pertenecían a Carlos Casado de Alizar, que era argentino, y los consiguió después de la Guerra de la Triple Alianza. Carlos Casado se enfocaba con su empresa a la producción de tanino o extracción de tanino de la madera del quebracho colorado. Para eso él construyó una vía férrea que entraba desde Puerto Casado, entrando 145 kilómetros con alza prima, que son con grandes ruedas también para trasladar grandes troncos de quebracho colorado. En Puerto Casado hay restos, hay vestigios de las fábricas donde se hacía la extracción del tanino. Extraían tanino y lo exportaban a Europa, América del Norte. Antes no existía la ruta Transchaco que hoy va de la capital hasta las colonias. Antes se ingresaba en barco. La gente llegó, nuestros antepasados llegaron como refugiados de la Unión Soviética, subieron el río Paraguay hasta Asunción. De Asunción se fueron en barco hasta Puerto Casado, y de Puerto Casado entraba la vía férrea, el tren.
y llegaba hasta kilómetro 145. Hoy el lugar se llama Punta Ariel o justamente kilómetro 145. Y de ahí se fueron en carretas con bueyes hasta acá, 90 kilómetros. Entonces, bueyes, tren y barco. Y Casado usaba este tren justamente para el transporte del Quebracho Colorado y para aquí tenía a orillas del río Paraguay sus fábricas tanineras para extracción de tanino y lo exportava a outro lado. Embora existam em várias regiões do Brasil, o nome popular quebracho é usado mais na região do Pantanal. O seu significado deriva das palavras em espanhol quebra-acha, com o significado em português quebra-machado, em alusão à dureza de sua madeira, que é capaz de quebrar o machado. Lá em Quebracho tinha várias obragens, lugar onde retiravam a madeira da mata e embarcavam no trem. Por exemplo, nós tínhamos Ovo de Ema, 10 quilômetros de Quebracho. Já na divisa com Engazeira, onde tinha trilho e a máquina ia pegar as madeiras lá. Então, os carros alça-prima tiravam a madeira das matas, que era muito encharcada, né, e levavam lá num lugar seco, que chamavam de pranchada, e lá embarcavam nos vagões para trazer para Quebracho. Além do Ovo de Ema, Quebracho tinha outras obragens. Era das matas, trazendo as toras até a fábrica. Dali não saía para cá, nem para Murtinho, nem para parte nenhuma. Era só ali no trajeto da fábrica, né? da mata, lá onde os carros de boi amontoavam as madeiras e depois vinha pelo trem, né? até a fábrica. Né? Era lugar onde, quando não saía com a locomotiva, saía com caminhões. E quando chovia muito, na época da chuva, os carros alça-prima iam até lá em Porto Quebracho e desembarcavam a madeira lá embaixo do guincho, lá já na fábrica da Quebracho. E o processo de fabricação de tanino era o mesmo aqui da Florestal. Eles pesavam a madeira, ia para a cortadeira, que moía a madeira, deixava em serragem, e essa madeira moída ia através de elevadorzinho, caçambazinho, até lá, o terceiro andar da fábrica, onde era carregado em depósitos enormes, né? E era fervida em alta temperatura para a extração do extrato da Quebracho. A extrato ia para o depósito de decantação e a serragem ia alimentar a caldeira, que movimentava lá o dínamo que fornecia eletricidade para a fábrica de Quebracho e todo o povoado de Quebracho. E dentro de mais ou menos umas 12 horas, tocava o apito lá chamando os bolseiros para ensacar o produto. O tanino saía pastoso e era ensacado em sacos de 50 quilos, guardado em prateleira, com 24 horas aquilo estava duro como uma pedra. Então eles empilhavam e cada 15 dias chegava os navios da Bacia do Prata lá para levar 5.000 sacos de tanino para Porto Esperança, onde era embarcado na ferrovia.
era levado para São Paulo, para vários destinos, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Tanino era vendido. Dentre dos benefícios do quebracho, tem algo muito importante ressaltar suas propriedades terapêutico e medicinal. Quem nos relata é professora Madalena, mestrado em desenvolvimento local e atualmente é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. O interesse sobre o quebracho, ele acontece de uma maneira inusitada. Há muitos anos atrás, lendo um romance histórico, chama Taipã, e ele conta a história de uma epidemia de malária que acontece em Hong Kong. Era ainda uma região extremamente inóspita, com gente vindo de todas as partes do mundo, né, para explorar o chá e o ópio. E naquela confusão que vivia ali, eles têm essa epidemia de malária. E o autor do livro, ele diz que o que estava ajudando a debelar essa epidemia que acontece ali era a casca de uma árvore que vinha da América do Sul e que produziu tanino. Isso ficou guardado lá na memória. Aí na especialização nós fomos estudar essa questão da exploração aqui dos recursos, né, do sul do Mato Grosso, e para minha surpresa quem vem? Quebracho e a Ipecacuama. E aí me chamou a atenção, me remeteu àquela história de Hong Kong, o uso disso em outras partes do mundo, inclusive Ásia, né? Aí eu fui tentar entender. Veja bem, o quebracho, além dessa questão de ter pracoticoro, mesmo a madeira, que é uma madeira tão forte quanto a aroeira, aquela coisa toda, ela tem um outro lado, que é o lado terapêutico. E da onde vem o lado terapêutico? Vem dos saberes dos povos originários. Porque são eles que passam esses saberes dos usos de plantas e ervas. Ele foi amplamente utilizado na Guerra do Paraguai. Você imagina centenas e milhares de homens feridos, o cólera, a diarreia, tudo. E aí eles vão encontrar no tanino várias propriedades. Então ele era astringente, ele era hemostático, cicatrizante, antidiarreico. Ele tem uma série de propriedades que hoje a medicina consegue definir com nomes e padrões científicos, mas que já era dos saberes dos povos originários. E eles passam isso para todos esses que estão envolvidos de ambos os lados na guerra, e você vê o uso de uma árvore nossa, originária aqui das Américas, fazendo um papel de estar curando ou pelo menos aliviando o sofrimento de um monte de gente, que ali no momento era o único recurso. Por isso que quando a gente fala que o quebracho é a árvore dos 1000 usos, talvez a gente ainda não consiga entender toda a dimensão disso. E isso gera um interesse comercial muito grande, tanto nos alemães, depois nos ingleses. E é uma árvore de difícil reprodução, nós não temos uma plantação de quebracho, sabe? Mas são preciosidades da nossa flora que a gente vai entender e que faz parte, inclusive, da nossa história. Hoje você vê essa questão da parte medicinal durante a guerra,
você vê o mundo vindo explorar isso, inclusive dentro da área terapêutica, lá no século XIX já, lá para a Ásia. Quem levou? Aquele pesquisador que passou aqui, aquele viajante, ou mesmo soldados que vieram, ingleses ou de tantas outras nações que participaram da guerra e que leva esse saber também para fora, você vê, para a Ásia. E lá ela foi debelar uma epidemia que estava acontecendo dentro de uma ilha, que tiveram mortes. Aqui ela tem esse papel. Então, são faces de uma árvore, são faces de uma fauna. Ipeca também, Ipecacuama, sabe, também teve o seu papel muito forte dentro dessa área terapêutica. E talvez hoje a gente não tenha noção da possibilidade desse uso atualmente como um remédio fitoterápico. Ele se perdeu nos saberes dos povos originários e dos antigos que usam. Hoje, dentro do Pantanal, eu tenho absoluta certeza que eles ainda fazem uso terapêutico dessa árvore. Quer dizer, ela continua sendo o remédio para aquele que está em situação que não tem acesso a uma outra medicina. A Quebracho S.A. é uma das maiores organizações industriais no fabrico do extrato de quebracho do continente sul-americano, formando com a Florestal Brasileira S.A. as duas únicas indústrias do ramo existente no país. A força econômica da maior expressão do tradicional e progressista município de Porto Murtinho. Jornal A Luta Mato-Grossense, do dia 27 de outubro de 1967. Uma matéria intitulada Quebracho Brasil S.A. lidera a produção do tanino. Quebracho Brasil S.A. Marca Onça.